Disse Jesus: as duas estradas, os dois caminhos e as duas portas. Isso está escrito aqui em Mateus 7:13 e também em Lucas 13:24. Vamos entender o que o Senhor Jesus quis nos ensinar ou nos advertir pelas nossas escolhas. A nossa vida é uma escolha. Aqui o Senhor Jesus deixa uma escolha. Uma escolha para aqueles que querem ser salvos. Se obedecerem. Porque a salvação depende de um só sacrifício. Obediência. O maior sacrifício que existe nesta vida se chama obediência. Outros sacrifícios você sacrifica hoje e na próxima semana esqueceu. Mas a obediência é todos os dias. Você obedece todos os dias, toda hora, todo momento. Então, o maior sacrifício para o ser humano é a obediência. Permanecer firme e fiel até o fim. Porque o salvo, ele só será salvo no fim da sua vida. Por isso que o Senhor Jesus ensinou e adverte: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não importa que você seja um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e seja extraordinariamente usado por Deus. Mas se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Porque o mesmo Deus da justiça disse assim: o homem que andar por toda a vida no caminho errado, mas no último dia se converter ao Senhor, esse será salvo. Mas se aquele que toda a vida andou na justiça, na prática da justiça, reto diante desse Deus, mas nos últimos dias, ou no último dia da sua vida, pecar, quer dizer, essa alma perderá a salvação. Deus é injusto? Não é. Por isso é que ele advertiu nas cartas do Apocalipse, no fim de cada versículo: ao vencedor lhe darei isso. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você não será salvo porque hoje você é bonzinho. Você é santo hoje. Você anda na santidade. Você anda hoje. E amanhã? E depois da manhã? E daqui 1 ano? E daqui 10 anos? Como é que será? Será que você estará na mesma fé de hoje? Na mesma santidade de hoje? Para você entender o que Deus falou no Antigo Testamento sobre a salvação, isso cumpriu nos dias do Senhor Jesus. Mesmo o Senhor Jesus estando naquela cruz, salvou um ladrão em cima da hora da morte. Mas esse ladrão não viveu a vida toda a roubar e não sabe mais o que esse ladrão fez. Talvez tenha matado para roubar, mas no último dia aceitou o Senhor Jesus e foi salvo. Mas e aqueles que serviram a Deus a vida toda, andaram na justiça, mas nos últimos anos da sua vida pecaram, se revoltaram contra Deus, por não verem bênção que esperavam, guardaram mágoas contra Deus, perderam a salvação. Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Deus dá oportunidade para todos. E essa palavra que está escrita aqui é para nós que cremos, somos nós que lemos, para que nós estejamos vigilantes do que o Senhor Jesus nos ensinou. Não se alegre porque hoje você está bem com Deus e se sente forte espiritualmente. O diabo sabe de tudo isso. Ele sabe que hoje você pode estar forte e não poder com você. Mas o diabo é perseverante, porque ele sabe, em toda a sua trajetória, você vai ter altos e baixos. Ele vai esperar um momento. E se você não perseverar até o fim, ele vai passar uma rasteira em você. Por isso é que o diabo nunca desiste de uma alma. O diabo perdeu minha alma, mas isso não justifica que ele não esteja
hum, atrás de mim. A Bíblia mesmo adverte que o diabo anda ao nosso redor e de redor. Quer dizer, mostrando que o diabo nunca vai desistir. Por quê? Ele também não tem o que fazer, a vida dele é se preocupar com a nossa vida. Porque ele quer levar as almas por onde ele vai. Ele já está destinado, ele já está predestinado para o lago de fogo e enxofre. Então, ele não quer ir sozinho. Por isso é que ele não desiste da sua alma que ele perdeu. Ele está ali, de olho em você, noite e dia. Mas vamos a esse estudo aqui para que a gente não perca a direção. O Senhor Jesus, as duas estradas que ele falou, dois caminhos, duas portas. Ele disse assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Essa porta é o mundo das facilidades, que a alma faz tudo o que quer. E não há punição alguma para eles. É o mundo. Você faz o que quer. Você peca como quer. Você faz a vontade da sua carne. Mas tudo contrário à palavra de Deus. Essa é a porta larga. Mas essa porta larga leva para onde? Para a perdição. Leva para o inferno. Quem entra, quem escolhe a porta larga, você está escolhendo as trevas. Você está escolhendo a Lúcifer, o príncipe deste mundo. Mas, se ao contrário, você escolher entrar pela porta estreita, como está escrito aqui, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Diz quem? O nosso Senhor Jesus. Não sou eu que digo, é o que está escrito aqui. Poucos, mesmo aqueles que ouvem a palavra de Deus e estão dentro das igrejas. Poucos. E vamos entender, porque lá em Lucas explica muito melhor essa passagem. Mas o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que leva para a porta estreita tem um nome, é o Senhor Jesus. Se você quiser entrar pela porta que tem o nome Jesus Cristo, então você vai escolher a porta apertada. É a porta da obediência. Para você entrar por essa porta, você tem que obedecer e deixar para trás todos os seus pecados. Senão você não entra por ela. É a porta estreita que conduz para onde? Para a vida. E quem é a vida? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que abre essa porta, porque Ele é a porta. Ele é a porta do reino de Deus aqui na terra, que é essa porta estreita, que leva para o reino dos céus. Mas essa porta está aberta aqui na terra, que é a porta do reino de Deus. Você quer escolher essa porta? A porta do reino de Deus é a porta do Senhor Jesus. E Ele mesmo nos ensina assim, né? Entrareis e saireis. E achareis o quê? Pastagem. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, disse o Senhor Jesus, entrará, sairá e achará pastagem. Então, tente entender o que o Senhor Jesus disse. Ele é a porta. Você entra pela porta do reino de Deus aqui na terra. E sairá. Você vai sair. Aonde? Na porta do reino dos céus, que se encontra no reino dos céus. E ali haverá o quê? Pastagem. Essa porta não é para você achar pastagem aqui na terra. Porque ele mesmo diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá. E achará o quê? Pastagem. É o significado de paz, de tranquilidade, de vida eterna. Não é aqui neste mundo que o Senhor Jesus falou sobre essa porta. Mas essa porta da salvação, que é o reino de Deus aqui na terra,
que são os atos de justiça, de obediência, é estreita o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você acha que o mundo inteiro quer seguir o Senhor Jesus, quer obedecer a esta palavra? Claro que não. Renunciar a essa carne é muito difícil. E as pessoas não estão com paciência para renunciar à carne por um Deus que elas não veem com os seus próprios olhos. Mas em Lucas explica muito melhor essa passagem. Lucas 13, pode ser 22, lemos no 24, no versículo 24 você vai entender muito bem. Respondeu-lhes quem? O Senhor Jesus. Mas alguém antes perguntou assim, e alguém lhe perguntou, diz aqui, em Lucas 13, 23, perguntou a quem? Ao Senhor Jesus. Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes a eles, as pessoas que fizeram essa pergunta, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Essa porta estreita é o Senhor Jesus. Mas as pessoas não querem entrar pela porta estreita, querem entrar pela porta larga. Já estão na porta larga, que é a porta de Lúcifer, do príncipe deste mundo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, quem? O Senhor Jesus, que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas como poderão procurar entrar pela porta estreita e não entrarão? Quem são essas pessoas? São as pessoas que vão à igreja, mas nunca renunciaram os seus pecados. E ainda estão no pecado, vivem no pecado, mas todos os domingos estão ali na igreja. Às vezes mais do que uma vez por semana. Mas estão lá. Permanentemente estão na igreja, mas não estão salvos. Não entraram ainda pela porta estreita. Estão na porta larga, que conduz à perdição. Por quê? Porque não aceitaram ainda o Senhor Jesus, ainda que estejam dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. Vamos continuar para você entender o raciocínio. Quando o dono da casa se tiver levantado para fechar a porta e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá, não sei de onde sois. É a mesma coisa que o Senhor Jesus falou ali na parábola das virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, quer dizer, imprudentes. É a mesma coisa que uma pessoa que vai à igreja, ouve a palavra de Deus, não é? E não entra pela porta estreita, que é o Senhor Jesus. Por quê? Porque vive ainda no pecado. O que é que o Senhor Jesus vai dizer para essas pessoas? Está escrito aqui. Ele mesmo é que disse, não sei de onde sois. Não vos conheço. Assim também disse para os falsos profetas, que expulsavam demônios, curavam enfermos, ressuscitaram mortos, fizeram maravilhas em nome do Senhor Jesus. E Jesus disse para eles o quê? Afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Vós que viveis no pecado. Isso é sério. É melhor você nem ir à igreja, você que está no pecado, do que ir na igreja e permanecer no pecado. Se decida. Quando você for à igreja, você vai decidido para não pecar. Não viver no pecado. Pecado você sempre vai pecar, mas viver no pecado, você tem consciência. Você está dentro da igreja, mas você vive uma vida mundana. É melhor você decidir depois ir até o Senhor Jesus para ele poder abrir a porta. Porque você não está a ser sincero para com Deus. E o Senhor Jesus continua a dizer assim. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. E ensinavas em nossas ruas.
Hum? Quem come e bebe na presença do nosso Senhor Jesus? São as pessoas que vão na igreja, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não querem obedecer, mas ouvem. Obedecer, foi o que eu disse no início, é o maior sacrifício que existe para o homem. Deus prefere que alguém seja obediente do que alguém que ofereça sacrifício. Deus quer obediência e não sacrifícios. Porque a própria obediência é um sacrifício maior do que um sacrifício que você faz agora ou faz amanhã e depois acaba, no momento. Mas a obediência é um sacrifício permanente, mas leva à salvação. E ele continua a dizer assim, mas ele vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Aqui mostra, Jesus repete a mesma coisa que falou para os falsos profetas. Mas agora ele fala para o povo que ouve as suas palavras, mas não vivem. Não vive aquilo que ouve. As pessoas que estão dentro das igrejas. Não são as pessoas que estão aí no mundo. Porque as pessoas que estão no mundo, elas não ouvem a palavra de Deus. Se não ouvem, muito pouco, ou nada, ou nunca vão praticar, porque não ouvem. Mas e essas pessoas que estão dentro da igreja e não praticam? E o Senhor Jesus continua a dizer, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. E agora o Senhor Jesus fala para onde vão essas pessoas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aonde? No inferno. Quando virdes, e o Senhor Jesus diz assim, quando virdes, quer dizer, essas pessoas vão para o inferno. E lá do inferno, olha o que o Senhor Jesus diz para essas pessoas que estiveram na igreja, ouviram a palavra de Deus, não praticaram e foram condenadas. E agora estão no inferno. O Senhor Jesus diz assim para essas pessoas, quando virdes no reino de Deus, na salvação, no reino dos céus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, que o quê? Todos os profetas foram salvos. Abraão, Jacó, Isaac, todos os grandes do passado que estão na Bíblia foram salvos. Mas vós, lançados fora, os que não obedeceram. E o Senhor Jesus diz, quando virdes, quer dizer, vão ver esses que obedeceram salvos, mas eles não. Muitos virão, e o Senhor Jesus ainda dá um outro exemplo, pior ainda do que eles estarem ali no inferno e verem os salvos. Mas um exemplo aqui da terra, que vai acontecer. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Quer dizer, muita gente está no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, dos 4 cantos do planeta Terra. Pessoas de outras religiões vão aceitar o Senhor Jesus. Vão largar as suas religiões, as suas crenças, e vão aceitar o Senhor Jesus e vão o quê? Tomar lugar à mesa com Abraão. É o que está escrito aqui. Tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Quer dizer, essas pessoas vão ser salvas. Quer dizer, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus, mas quando ouvirem falar, vão agarrar o Senhor Jesus com todas as forças. São pessoas que vêm de onde? De outras religiões do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e vão ser salvas. Pessoas que não nasceram dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que nunca, desde criança, ouviram falar do Senhor Jesus e vão ser salvas. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros. E primeiros que serão últimos. Você é primeiro porque você conhece o Senhor Jesus, porque você nasceu num país cristão. Você vai à igreja praticamente desde criança, mesmo que começou mais tarde na juventude. Você sempre ouviu falar do Senhor Jesus. Você é considerado dos primeiros. Mas essas pessoas que vieram do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, são os últimos.
Porque são as pessoas que irão ser salvas antes do arrebatamento. Antes de dar o arrebatamento, essas pessoas vão aceitar o Senhor Jesus. E essas pessoas, não é, se assentarão à mesa com o Senhor Jesus no reino de Deus. Esses que são os últimos serão os primeiros. E você, que é o primeiro que não obedece, será o último. Se você for salvo. Se você for salvo. Esses vão tomar lugar à mesa. Isso é muito sério. Por isso, ou você vai à igreja e faz as coisas certas, então nem é necessário que você vá. Porque ele sabe, você tem que ir à igreja decidido a abandonar os seus pecados e obedecer a palavra de Deus. Esse estudo começou com obediência. Só os que obedecem é que irão aceitar o Senhor Jesus e entrar pela porta estreita, que o Senhor Jesus abre a porta porque Ele é a porta. Você entrará, você sairá e no reino dos céus você achará pastagem. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.